No extremo norte do Paquistão, entre vales estreitos e montanhas escarpadas, vive uma comunidade que preservou o seu próprio modo de vida pouco conhecido, os Kalash. Esta minoria manteve práticas religiosas distintas, uma língua ancestral e um sistema social baseado na transmissão oral e na cooperação familiar. Para além dos costumes, um dos aspectos mais marcantes é a aparência física de muitas das suas mulheres. Alguns têm características pouco comuns na região: olhos claros, pele branca e cabelo loiro ou castanho. Estas características, juntamente com o seu estilo de vestuário e expressão cultural, levaram a que fossem consideradas entre as mulheres mais bonitas das comunidades indígenas do mundo. Mas a beleza visível é apenas parte da sua realidade. As suas estruturas sociais, festivais, conhecimentos e relações com o meio envolvente demonstram uma cultura que ainda perdura, apesar de enfrentar constantes transformações devido ao turismo, às migrações e às alterações climáticas. O que permanece e o que se transforma quando uma comunidade necessita de se adaptar sem perder a sua essência. Bem-vindo a Mundar. Vamos começar. Kalash, a cultura que sobreviveu entre montanhas impossíveis. No noroeste do Paquistão, no distrito de Chitral, existem 3 vales estreitos: Bumburet, Rumbur e Birir. Estes vales, localizados na cordilheira Hindu Kush, estão a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. A área é composta por montanhas escarpadas, encostas íngremes, florestas densas e rios cristalinos. Este ambiente determinou as condições de vida da comunidade Kalash durante séculos. O terreno é acidentado. As encostas são irregulares e os caminhos estreitos e não pavimentados atravessam pontes de madeira ou agarram-se às paredes rochosas. Durante o inverno, fortes nevões cobrem as estradas e dificultam a passagem. Durante os meses chuvosos, os deslizamentos de terras são frequentes, sendo necessária a manutenção de percursos alternativos. O acesso entre cidades ou para outras regiões implica longas deslocações feitas a pé ou em veículos preparados para condições extremas. As aldeias são construídas em socalcos de pedra que aproveitam a inclinação do terreno. As casas tradicionais utilizam materiais locais: madeira das florestas próximas, pedras do rio e lama compactada. Os telhados planos desempenham funções adicionais, como a secagem de alimentos ou o armazenamento. O layout das casas segue a estrutura da montanha, em níveis escalonados que lhes permitem apoiar-se umas às outras. O clima apresenta fortes contrastes. Os invernos são longos e frios, com acumulações de neve a cobrir o vale durante semanas. No verão, o clima é seco, embora interrompido por chuvas irregulares que provocam inundações nos rios. Esta variabilidade exige uma adaptação constante dos residentes para planear a sua mobilidade, produção e abastecimento. A água provém de rios alimentados pela neve derretida das montanhas. Para o canalizar até as casas, as famílias constroem sistemas de distribuição manual, feitos de pedra e madeira, que permitem que o líquido seja transportado por encostas naturais. Não existe sistema de distribuição municipal. A eletricidade, quando disponível, depende de geradores ou pequenas redes locais que operam de forma intermitente. As características geográficas desta região determinaram historicamente o grau de contato com o exterior. A dificuldade de acesso a estes vales reduziu durante séculos a interação com outras comunidades, comerciantes e autoridades externas. Esta limitação não foi acidental, mas sim um resultado direto da combinação de relevo, clima e falta de infraestruturas formais. A comunidade Kalash desenvolveu uma forma de organização adaptada a estas condições. O ambiente montanhoso serviu como barreira física e também como delimitação cultural. Esta separação facilitou a permanência de estruturas internas que evoluíram sem imposições externas durante longos períodos. No passado,
As rotas de comunicação com outros povos eram poucas e intransitáveis. Este isolamento impactou a preservação da língua Kalash-Mun, bem como a continuidade de práticas religiosas e sociais distintas das do meio regional. Enquanto as populações vizinhas adotaram religiões maioritárias, os Kalash mantiveram o seu próprio sistema de crenças, criando uma diferença cultural que persiste até os dias de hoje. A sua existência foi registrada pela primeira vez por escrito durante a expansão colonial britânica no século XIX. Os relatos indicaram a presença de uma comunidade rural nas montanhas com estruturas e rituais distintos dos do resto do subcontinente. Apesar destas menções, o contato com o Estado colonial era limitado e as condições de isolamento mantinham-se inalteradas. Adaptação e resistência na mudança histórica. Ao longo dos séculos, a tribo Kalash enfrentou transformações que afetaram a sua continuidade enquanto grupo cultural distinto. A sua história inclui deslocações territoriais, expansão das religiões dominantes na região, episódios de assimilação forçada e alterações no relacionamento com os poderes políticos locais e nacionais. Durante a Idade Média, os Kalash ocupavam um território maior do que hoje. Os seus povoados estendiam-se por vários vales na região montanhosa, onde viviam em comunidades organizadas localmente. O controle do território era exercido através de acordos internos, sem uma autoridade centralizada formal. Esta forma de organização respondia às condições do terreno e ao contexto político da época. Do século XI ao XIII, a expansão do Islã do sudoeste do subcontinente provocou uma transformação generalizada nas regiões vizinhas. A maioria das comunidades próximas adoptou esta religião e integrou as suas estruturas sociais e políticas nos Emirados e Principados Islâmicos. Os Kalash não seguiram este processo e continuaram a praticar o seu sistema de crenças tradicional. A persistência de práticas politeístas num ambiente que se tornava progressivamente homogêneo em termos religiosos gerava conflitos. Com o passar do tempo, as comunidades Kalash, estabelecidas em vales menos protegidos, foram sujeitas a processos de conversão, deslocação e perda de autonomia. Como resultado, ocorreu uma contração territorial que levou a comunidade a recuar para 3 vales principais, onde ainda se mantém. Entre os séculos XVI e XVIII, os conflitos pelo controle de terras férteis e rotas aumentaram a pressão sobre a população Kalash. A intervenção dos líderes tribais e das autoridades locais de fé islâmica levou a conflitos armados, à perda de recursos produtivos e à deslocação para terras mais altas. Esta situação reduziu ainda mais o acesso a espaços que antes faziam parte do seu cotidiano. No século XIX, o avanço do Império Britânico no norte da Índia levou à documentação formal da existência da comunidade Kalash. As autoridades coloniais, missionários e exploradores registraram as suas práticas religiosas, sociais e linguísticas. Foram descritos como uma minoria étnica isolada dentro do antigo estado principesco de Chitral. Apesar do interesse antropológico, não foi implementada nenhuma política eficaz de proteção cultural ou territorial. Durante o período colonial, foram estabelecidas algumas rotas de acesso aos vales de Kalash e foram estabelecidos postos de observação. Mas estas alterações não alteraram significativamente as condições estruturais da comunidade. A sua cultura foi classificada como objeto de estudo, sem que tal implicasse o reconhecimento legal ou a defesa dos seus direitos territoriais. Após a independência do Paquistão, em 1947, o Kalash passou a fazer parte da nova República Islâmica. O seu reconhecimento como minoria religiosa não se traduziu numa estrutura jurídica sólida para garantir a preservação das suas práticas tradicionais, o uso da sua língua ou o controle sobre as suas terras. As decisões de planeamento regional raramente incluíam a participação de representantes da Kalash. Nas décadas seguintes, vários fatores externos aumentaram a pressão sobre a comunidade. A criação de escolas públicas nas zonas rurais,
o aparecimento dos meios de comunicação de massa e a presença de grupos religiosos externos trouxeram mudanças na transmissão de conhecimentos e práticas locais. Alguns jovens começaram a estudar fora dos vales e adotaram línguas como o Urdu ou o Pashto para se integrarem nos ambientes urbanos. Paralelamente, ocorreram também processos de conversão religiosa por decisão individual. Estas decisões, embora não forçadas, tiveram implicações diretas na coesão social. Algumas pessoas abandonaram os ritos coletivos, os calendários festivos e as normas comunitárias tradicionais. Como resultado, dinâmicas internas que antes operavam por consenso foram modificadas. Um problema persistente é o estatuto jurídico da terra. Muitas famílias Kalash não possuem títulos de propriedade formalmente registrados. Esta situação levou a disputas legais e à apropriação de terras por parte de atores externos. Os conflitos territoriais afetaram tanto o acesso às terras agrícolas como a conservação das áreas utilizadas para fins cerimoniais ou de pastagem. Desde a década de 1990, várias organizações de direitos humanos, acadêmicos e fundações culturais têm promovido iniciativas para preservar a herança Kalash. Isto inclui escolas bilíngues, centros de documentação linguística e espaços para a promoção de expressões culturais. Equilíbrio interno, famílias, clãs e normas entre os Kalash. A comunidade Kalash está organizada em torno de um sistema social baseado no parentesco, onde as relações familiares e a cooperação entre clãs regulam a vida coletiva. Em cada vale, existem grandes grupos de famílias que operam com autonomia interna, mas mantêm laços de apoio mútuo através de regras orais partilhadas. O núcleo estrutural é a família alargada. É constituído por vários núcleos domésticos relacionados por consanguinidade ou afinidade. Pais, filhos, avós, tios e primos formam uma unidade que partilha recursos, deveres e decisões. As casas do mesmo grupo familiar estão geralmente próximas umas das outras, e algumas estão fisicamente ligadas por pátios ou corredores partilhados. A transferência de propriedade não segue um sistema jurídico normalizado. A atribuição de habitação e de lotes de terreno é determinada através de acordos entre os membros mais antigos, tendo em conta fatores como a necessidade, a antiguidade e a distribuição equitativa entre os descendentes. Estes arranjos são respeitados pela tradição e não são registrados nos registros formais do Estado. Os clãs agrupam diversas famílias unidas pela linhagem masculina. Cada um mantém uma história oral partilhada e práticas específicas que os distinguem, como símbolos, histórias e normas de casamento. Os casamentos entre membros do mesmo clã são restritos, e as relações com pessoas de fora da comunidade são cuidadosamente avaliadas para evitar a perda de práticas internas. A tomada de decisões que afetam mais do que uma família é feita em reuniões abertas. Embora não existam estruturas formais obrigatórias, estas assembleias seguem regras reconhecidas por todos os participantes. As pessoas mais experientes, conhecidas como Kazis, funcionam como facilitadores do diálogo. A sua legitimidade baseia-se no respeito pela comunidade, no conhecimento das regras e na capacidade de resolver litígios. Os Kazis não exercem autoridade permanente, nem são eleitos por mecanismos eleitorais. O seu papel surge do consenso e do seu percurso na vida coletiva. Intervêm em conflitos familiares, disputas entre clãs, coordenam eventos comunitários e supervisionam o cumprimento de regras comuns. A sua intervenção visa restabelecer o equilíbrio social. As regras são seguidas mais pela aceitação coletiva do que pela imposição. As decisões são seguidas porque são apoiadas por acordos prévios e pressões do meio social. Garantir o cumprimento das regras é uma responsabilidade partilhada, que recai principalmente sobre os idosos. A educação dos filhos envolve toda a rede familiar. Embora cada família tenha responsabilidade direta pelos seus filhos, outros adultos do clã participam na sua educação diária. Os mais novos acompanham os mais velhos em tarefas agrícolas,
pecuárias ou rituais, aprendendo através da observação e da prática. Desde cedo, passam a fazer parte de uma dinâmica coletiva. A educação formal nos vales é limitada. A maior parte da aprendizagem ocorre em casa ou num ambiente comunitário. As competências básicas incluem agricultura, pastoreio, construção, culinária, bordados e gestão ambiental. A língua Kalash-Amun, os provérbios, as canções tradicionais e as histórias orais são utilizados como recursos de ensino prático e social. As celebrações são momentos importantes para fortalecer os laços familiares e a cooperação entre clãs. Nestes eventos, são distribuídas tarefas, partilhados alimentos e organizadas atividades conjuntas. Os casamentos, os rituais de iniciação e as festividades sazonais permitem a reafirmação do papel de cada grupo no seio da comunidade. As tarefas que exigem esforço coletivo, como a limpeza de canais de irrigação, a reparação de pontes ou a construção de estruturas rituais, são agendadas por consenso em assembleias. Tanto homens como mulheres participam, embora as decisões organizacionais recaiam geralmente sobre homens mais velhos. Estas atividades são ajustadas ao calendário agrícola e às condições meteorológicas. A especialização familiar também influencia a alocação de tarefas. Alguns grupos dedicam-se à criação de animais, outros à produção de vinho ou à confecção de vestuário. Estas competências são transmitidas de geração em geração e fazem parte do reconhecimento interno de cada grupo familiar. O dia a dia nos vales: trabalho, recursos e autossuficiência. Kalash. As atividades diárias da tribo Kalash são organizadas de acordo com o clima, a estação do ano e a disponibilidade de recursos naturais. O dia começa ao nascer do sol e termina ao pôr do sol. As famílias distribuem as suas tarefas de forma prática, de acordo com a idade, as capacidades individuais e as necessidades imediatas. O trabalho é dividido por função, não por hierarquia. Os homens adultos são os principais responsáveis pelo pastoreio. Conduzem rebanhos de cabras e ovelhas por rotas que mudam consoante as estações do ano. No inverno, os animais são mantidos em abrigos perto das aldeias, enquanto no verão são transferidos para altitudes mais elevadas, com melhores pastagens. Esta mudança sazonal obriga a passar vários dias fora de casa. O gado fornece produtos essenciais como o leite, a carne e a lã. O leite é transformado em queijo ou iogurte através de processos manuais. A carne é consumida com moderação e reservada para eventos específicos. A lã é utilizada para fazer cobertores, roupas quentes e artigos do dia a dia. Estes produtos são armazenados, consumidos ou trocados de acordo com as necessidades do momento. As mulheres participam ativamente tanto no lar como no meio produtivo. Preparam a comida, cuidam das crianças, recolhem lenha e ajudam no trabalho da quinta. Trabalham também na confecção de roupas tradicionais através de bordados manuais. Estas peças, decoradas com fios coloridos, fazem parte do traje cotidiano e das celebrações. O conhecimento para os fazer é passado de mães para filhas sem instruções formais. A agricultura ocupa um lugar central. As famílias cultivam trigo, milho, cevada, lentilhas e feijão em pequenas parcelas perto das suas casas ou em socalcos nas montanhas. Frutas como alperces, nozes, uvas e maçãs também são plantadas. Não são utilizadas máquinas. As ferramentas são feitas à mão e produzidas localmente. O calendário agrícola ajusta-se às estações do ano. Semeie na primavera e colha antes do inverno. Durante as fases mais exigentes do ciclo agrícola, os membros da comunidade colaboram para acelerar a colheita ou preparar a terra. As atividades são coordenadas entre famílias vizinhas com base na disponibilidade e afinidade. Não existe uma autoridade centralizada para o trabalho,
mas há um reconhecimento informal da competência de alguns membros na organização das sessões. A conservação dos alimentos é uma prática essencial. As áreas elevadas, secas e ventiladas dentro das casas são utilizadas para armazenar grãos e frutas. O trigo, o milho e as nozes são armazenados em grandes recipientes feitos de barro e madeira. Esta reserva permite enfrentar o inverno, quando o acesso ao campo é difícil devido à neve. Um dos produtos mais característicos é o vinho artesanal. É produzido em épocas específicas do ano, utilizando uvas locais e procedimentos tradicionais. O vinho é fermentado em recipientes de barro ou madeira e está reservado exclusivamente para rituais religiosos e celebrações coletivas. A sua produção não é para fins comerciais. O sistema econômico Kalash não gira em torno de salários ou empregos externos. A maioria dos bens necessários para a vida diária são produzidos localmente. Quando precisam de comprar artigos como sal, sabão, ferramentas de metal ou medicamentos, algumas famílias vendem excedentes agrícolas ou tecidos feitos à mão. A troca é uma prática comum. É comum trocar alimentos por ajuda na construção, apoio no transporte de mercadorias ou reparação de ferramentas. Esta forma de troca não depende de uma estrutura formal, mas baseia-se na confiança e na reciprocidade entre os membros da comunidade. A energia utilizada para cozinhar e aquecer provém da lenha. Este recurso é recolhido em florestas próximas, seguindo práticas que evitam o esgotamento das árvores. As famílias armazenam grandes quantidades antes do inverno. No interior das casas, os fornos de barro e as lareiras de pedra são utilizados para múltiplas funções. O acesso à eletricidade é limitado. Algumas casas têm painéis solares de baixa capacidade que podem ser utilizados para iluminar pequenos espaços ou carregar dispositivos básicos. Noutros casos, são utilizadas lâmpadas de óleo ou velas. Esta tecnologia complementar não substituiu completamente os métodos tradicionais. As casas são construídas e mantidas com recursos do meio ambiente. Reparar ou ampliar uma casa implica a participação de familiares e vizinhos. Estas atividades são planeadas coletivamente e acompanhadas de refeições partilhadas. Não existe indústria de construção, nem profissões especializadas externas. Entre cânticos e sacrifícios. A ordem espiritual Kalash. O sistema religioso da comunidade. Kalash é politeísta e está estruturado em torno da adoração de múltiplas divindades. Estas divindades estão associadas a elementos naturais, ciclos agrícolas, forças invisíveis e aspectos coletivos da vida. A religião não se baseia em textos sagrados ou templos permanentes, mas em práticas transmitidas oralmente, rituais cíclicos e espaços consagrados na natureza. Entre as principais divindades está Dezal, identificado como o Deus Criador. O Balumain está associado à fertilidade e aos tempos festivos, enquanto o Mahandeu desempenha um papel protetor na segurança do gado e da comunidade. Além disso, existem espíritos menores ligados a locais específicos, como rios, florestas, montanhas ou fontes naturais. Cada entidade espiritual tem funções diferentes, e a sua invocação depende do calendário ritual ou de situações específicas. Os rituais são realizados em altares ao ar livre, conhecidos localmente como altaristas, ou em zonas arborizadas delimitadas por pedras e madeira. Estes espaços são considerados sagrados e mantidos separados das atividades cotidianas. O acesso é regulado por regras comunitárias que estabelecem quem pode participar e em que circunstâncias. A figura responsável por orientar os rituais é o sacerdote ou xamã tradicional. Esta pessoa não ocupa um cargo permanente ou hereditário. É selecionada com base no seu conhecimento das orações rituais, na sua experiência na condução de cerimônias e no seu comportamento dentro da comunidade.
A sua principal função é coordenar sacrifícios, dirigir invocações e manter o vínculo simbólico entre os membros da tribo e as forças espirituais. Um dos elementos centrais das cerimônias é o sacrifício de animais, principalmente cabras. Estes eventos não têm fins comerciais ou alimentares. O animal é oferecido como símbolo de gratidão, como pedido de proteção ou como ato de equilíbrio com as divindades. Após o ritual, a carne é distribuída pelos participantes ou consumida no local, dependendo do objetivo da cerimônia. Todo o processo é acompanhado por cânticos, orações e, por vezes, danças em grupo. O calendário ritual articula-se com o ciclo agrícola. A primeira sementeira, o início do verão, as colheitas e o solstício de inverno marcam momentos importantes das cerimônias. Cada vale varia na forma e no momento das suas celebrações, mas todos mantêm a lógica comum de gratidão, renovação e um apelo ao equilíbrio com a natureza. Em vez de templos formais, os Kalash empregam estruturas rituais temporárias ou espaços naturais marcados pelo uso contínuo. Uma clareira na floresta, uma pedra com uma forma específica ou uma fonte de água podem tornar-se um local cerimonial em datas específicas. Estas áreas são marcadas por símbolos visíveis e são preservadas pelo respeito coletivo. A produção e utilização do vinho cerimonial fazem parte do sistema ritual. As uvas são cultivadas nos vales e processadas através de processos tradicionais. O vinho não é bebido fora de um contexto espiritual. É reservado aos rituais mais importantes e a sua distribuição é regulamentada. O seu consumo representa um ato de comunhão com as divindades protetoras e de participação coletiva na cerimônia. O acesso aos espaços sagrados é condicionado por regras de pureza ritual. As pessoas que estejam a passar por estados considerados transitórios, como o período menstrual nas mulheres ou o contacto recente com a morte, devem passar por um período de purificação antes de regressarem às atividades religiosas. Estas restrições não implicam sanções, mas sim o cumprimento de regras estabelecidas pela tradição. A religião Kalash distingue entre espaço funcional e espaço espiritual. As casas, os campos, as estradas e as áreas de pastagem pertencem ao reino humano. Em contraste, os altares, os bosques rituais e algumas fontes de água são considerados de uso exclusivamente espiritual. Esta separação reflete-se no comportamento, na fala e nas roupas usadas em contextos cerimoniais. Os cânticos rituais são uma parte essencial do sistema de crenças. Não são escritas nem registradas. São aprendidas através da repetição e entoadas em contextos específicos. Alguns invocam divindades específicas, enquanto outros contam episódios míticos ou acompanham ações simbólicas durante as oferendas. A transmissão destas canções ocorre durante as festividades, onde as crianças e jovens as observam e memorizam com a ajuda dos adultos. Beleza visível, estética, símbolos e elegância feminina. Entre os Kalash. Na comunidade Kalash, algumas mulheres são reconhecidas pela sua beleza, não só pelas suas características físicas como olhos ou cabelos claros, mas também pela sua presença no espaço cultural. Esta percepção é construída a partir da sua atitude, da forma como se vestem durante as festividades, da qualidade dos seus bordados e da sua participação ativa nos rituais. A beleza, neste contexto, está ligada à expressão da identidade e ao respeito pelos códigos estéticos herdados. Durante os eventos públicos, certas mulheres destacam-se pela harmonia com que combinam as suas roupas, restauram os acessórios tradicionais ou lideram danças. As raparigas e os adolescentes observam estes comportamentos e, através da imitação, aprendem quais os elementos que são valorizados. Não se trata de uma beleza focada no físico,
mas sim de uma elegância culturalmente definida e partilhada. A estética Kalash é um sistema visual complexo que desempenha funções que vão para além da decoração. Está presente tanto na vida cotidiana como nas cerimônias e manifesta-se através de roupas, penteados, ornamentos e outros símbolos visuais. Cada um destes elementos transmite informação sobre a idade, pertença, estado civil ou participação em eventos rituais. Um dos aspectos mais impressionantes para os visitantes é a diversidade de características físicas da comunidade. Algumas pessoas têm olhos verdes ou azuis, pele clara e cabelo loiro ou castanho. Estas características geraram interesse antropológico, embora não sejam utilizadas como distinção interna dentro do grupo. Fazem parte da vida cotidiana e não influenciam a estrutura social nem a percepção de status. O cuidado estético não responde aos padrões externos. O que é valorizado é a limpeza, a preservação do traje, a combinação adequada de cores e a fidelidade aos padrões tradicionais. Demonstrar atenção a estes pormenores é uma forma de respeitar a memória coletiva e participar ativamente na vida da comunidade. As mulheres fazem as suas próprias roupas utilizando técnicas que aprenderam desde a infância. Os vestidos compridos, em tons escuros como o preto ou o castanho, são bordados com fios coloridos em padrões que percorrem as mangas, o peito e a saia. Cada design tem variações consoante o vale de origem, a idade de quem o usa e a ocasião em que é usado. O bordado inclui motivos geométricos com significados específicos, como a linhagem ou a relação com determinados rituais. Algumas mulheres acrescentam pormenores pessoais, herdados das mães ou adaptados por elas próprias. O trabalho pode demorar semanas e exige precisão, paciência e um conhecimento profundo do padrão cultural. Além de vestuário, as mulheres usam cintos de tecido, colares de contas, pulseiras de osso ou metal, pentes decorativos e ornamentos costurados à mão. Estes artigos não são considerados acessórios opcionais. A sua presença indica o lugar que cada pessoa ocupa dentro do grupo e adapta-se à fase de vida ou contexto social. O adorno de cabeça feminino tradicional, chamado chuchut, é uma coroa bordada com miçangas, conchas, fios e, por vezes, moedas. Está preso ao cabelo entrançado e pode incluir uma faixa que caia nas costas. O seu uso é comum durante as celebrações, embora em algumas aldeias também faça parte do traje diário. Os penteados são outra componente essencial do conjunto visual. As mulheres usam o cabelo em tranças simples ou duplas, decoradas com fitas. Este estilo não é apenas estético. Segue um padrão cultural que comunica idade, estatuto familiar e ocasião. As meninas usam penteados mais simples. As mulheres adultas incorporam mais detalhes visuais. Os homens usam túnicas de algodão ou lã de cores neutras, acompanhadas pelo pacol, um gorro redondo de lã. Em contextos festivos, acrescentam coletes bordados ou cintos decorativos. Embora o seu traje seja menos elaborado do que o das mulheres, também segue um código visual preciso. Durante alguns rituais, a pintura corporal é aplicada com carvão, terra pigmentada ou óleos. As linhas são desenhadas no rosto, nas mãos ou nos braços, dependendo do evento. Estas marcas são temporárias, mas reforçam a participação espiritual. Os materiais são preparados em casa e podem ser aplicados individualmente ou em grupo. Entre ameaças e ações, riscos culturais e a defesa do mundo. Kalash. A cultura Kalash enfrenta atualmente uma série de desafios decorrentes da sua interação com o mundo exterior. Estes fatores de pressão, embora variados, partilham uma característica comum. Afetam a sustentabilidade do modo de vida tradicional, a sua organização comunitária e a transmissão cultural. Isto inclui o turismo desregulado,
as alterações climáticas, os processos de migração e os conflitos territoriais. O turismo é uma das principais formas de contato com o exterior. Durante festivais como o Joshi e o Chalmos, os vales são visitados por turistas nacionais e estrangeiros interessados em observar as celebrações. Embora algumas famílias participem voluntariamente ajudando os visitantes, a presença massiva criou tensões. Câmaras, gravações não autorizadas e a divulgação de imagens nas redes sociais têm levantado preocupações sobre a exposição indevida de rituais considerados privados. A interrupção das cerimônias ou a alteração do seu formato para acomodar observadores começou a mudar as práticas culturais. Algumas celebrações foram encurtadas ou tiveram certas partes transferidas para zonas inacessíveis aos turistas. Esta transformação progressiva afeta o significado original dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, alguns membros da comunidade decidiram oferecer produtos artesanais, visitas guiadas e serviços básicos aos visitantes. Esta atividade gerou rendimentos, mas também gerou debates internos sobre o risco de transformar elementos simbólicos em mercadorias. No entanto, existem experiências de turismo gerido internamente que procuram estabelecer regras claras para preservar o respeito cultural. Perante esta situação, foram lançados workshops locais de informação sobre turismo sustentável, dirigidos a jovens e adultos. Estas atividades, promovidas em conjunto com organizações de apoio, permitem à comunidade definir os limites de interação com o exterior e determinar quais os espaços partilhados e quais os que permanecem encerrados. Outro fator de pressão é a mudança climática. Nas últimas décadas, os vales têm sofrido alterações significativas nos seus ciclos naturais. As chuvas tornaram-se irregulares, os invernos são mais longos e os verões atravessam períodos de seca inesperados. Isto afeta diretamente a agricultura, o acesso à água potável e a saúde do gado. A disponibilidade de pastagens diminuiu. Isto obriga os pastores a levar os seus rebanhos para zonas mais remotas e com menos proteção. O esforço físico e o tempo de viagem aumentam. As doenças animais também aumentaram, afetando a disponibilidade de leite, carne e lã. Em casa, as famílias precisam de armazenar mais alimentos e combustível durante o inverno, prevendo possíveis semanas de isolamento devido a nevões ou deslizamentos de terra. A infraestrutura comunitária, como pontes de madeira ou trilhos, exige uma manutenção mais frequente. Em resposta a esta situação, foram organizadas brigadas comunitárias de reparação, coordenadas pelas famílias para manter a funcionalidade dos pontos de acesso. A nível demográfico, a migração para os centros urbanos representa um fenômeno crescente. Jovens e adultos mudam-se temporariamente para cidades como Chitral e Peshawar, em busca de trabalho, educação ou serviços médicos. Embora alguns regressem com recursos, conhecimentos ou ferramentas úteis, a ausência de pessoas em idade ativa altera a estrutura social do vale. Outro aspecto problemático é a forma como os mídia retratam os Kalash. Em muitos casos, a cobertura destaca apenas os trajes exóticos e coloridos ou os aspectos não muçulmanos da sua cultura. Isto cria uma imagem distorcida que ignora a dinâmica interna, os problemas atuais e a voz direta da comunidade. Para combater isto, os jovens Kalash começaram a produzir o seu próprio conteúdo audiovisual, gravado e editado. Apesar dos muitos desafios que enfrentam, a comunidade Kalash continua a afirmar a sua presença no norte do Paquistão com as suas próprias estratégias exclusivas. A sua cultura não desapareceu nem congelou no tempo. Adapta-se, seleciona e responde. Compreender a sua situação atual implica observar não só o que resiste, mas também o que evolui. No meio de constantes transformações, os Kalash mantêm uma identidade que não é apenas definida pelo seu passado, mas também pela sua capacidade de responder ao presente.